está vendo esse histórico de lucros da Sanepar? Teremos recordes em 2023, mesmo com o endividamento da empresa um pouco maior do que o normal, mesmo com projetos de investimento e mesmo com a Selic a níveis altíssimos. Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje eu vou explicar o porquê eu acredito em números recordes da Sanepar em lucros. Já deixa o like também, se inscreva no canal, tá? Que a receita da empresa será recorde em 2023, isso ninguém duvida, é praticamente uma unanimidade. Que o EBITDA será um recorde em 2023, a maioria já pensa que não, porque aqui nós já entramos na linha dos custos que tem pressionado as margens da empresa, e eu vou comentar por que eu acredito sim que vai ser um recorde, porque os custos ali, muitos foram temporários, muitos aqui já estão se ajustando, então nós temos aqui uma perspectiva positiva em relação ao EBITDA, na minha opinião será um recorde. Em relação ao lucro, a maioria já pensa que não teremos recorde em 2023, mas na minha opinião teremos sim recorde em 2023, mesmo que além dos custos nós tenhamos ainda um resultado financeiro pressionando. É lógico que o lucro a gente não consegue garantir 100%, mas é bem provável que sim, tá? Então a gente vê que a receita nunca deixou de subir, exceto na crise hídrica aqui nos últimos anos. O lucro deu uma oscilada aqui na crise hídrica, depois subiu e já deu uma caída em 2022. E quando a gente olha o lucro contra a cotação, a queda no lucro foi muito pequena em relação à queda nas cotações. Então o lucro caiu um pouquinho e as cotações despencaram muito. Depois o lucro deu uma recuperada, as cotações não recuperaram, o lucro caiu mais um pouquinho e as cotações caíram mais um pouquinho. Só agora que elas começam a dar uma recuperada bem suave, mas a Sanepar teve um descolamento de cotação contra lucro. Não é recomendação de compra, mas reflita esse cenário aqui. Você acha que o lucro da Sanepar vai cair mais ou o lucro aqui vai dar uma subida? O que a gente sabe é que em algum momento a cotação acaba seguindo o lucro, né? O mercado parece precificar uma queda no lucro que, no meu entender, não vai acontecer. Muitas pessoas ficam preocupadas com a Sanepar em relação ao seu programa de investimentos de 2023 a 2027. É bastante intensivo. Podemos ver que em 2023 já teremos aqui um programa de investimentos maiores que em 2022. 2024 será ainda maior. E aí nós diminuímos um pouco em 2026. Só em 2027 nós temos um cenário de tranquilidade maior. Então, vamos dizer assim que nós teremos aqui 4 anos de investimentos muito pesados acima da média, principalmente aqui por conta do esgoto, né, para cumprir o marco. Então, a empresa terá 4 anos de investimentos pesados. Será que o dividendo vai diminuir? Na minha opinião, também tem uma possibilidade de manter dividendos perenes, tá? Então, investimentos pesados na empresa, né? Para compensar um pouquinho, nós tivemos um aumento de capital da empresa de 2 bilhões, saiu de 4 para 6. Isso aqui vai ajudar um pouco aí nos planos de investimento da empresa. Não teve bonificação, mas o dinheiro aí está disponível agora para a empresa, né? Nós temos aqui o fato relevante que é muito importante para a empresa, que é o reajuste tarifário. O reajuste tarifário será de 8,2327% a partir de maio de 2023, 17 de maio, então, ou seja, a partir de metade mais ou menos do segundo trimestre, nós temos já um aumento na receita e também já no terceiro trimestre em diante será um aumento cheio na receita, né? Então isso aqui já dá uma despressão nas margens da empresa, né? Dando um descolamento aqui entre receita e custos, a gente tem um melhor EBITDA. Então aqui já tem, só por olhar isso aqui, a gente já entende que o EBITDA vai ser bem mais tranquilo em 2023. E aí a gente tem que continuar vendo, né? Inclusive o cenário da Selic e tudo mais, para ver se no lucro ainda dá para a gente falar que vai ser recorde. Mas muito provavelmente sim. Um dos grandes problemas que nós tivemos com a Sanepar foi, além da questão com a Agepar, foi a crise hídrica afetando pesado a empresa em 2020 e em 2021. Em 2022 era esperado já o retorno, né, das cotações com o fim da crise hídrica de vez, porém não aconteceu isso. Em 2023 ela já tem o ano aqui com os reservatórios 100% sem crise hídrica aí,
nem próximo do radar, mas a empresa não parou de investir. Ela segue aqui, por exemplo, com a barragem Miringuava, que vai dar um ótimo respiro para possíveis crises hídricas futuras. A barragem está um pouquinho atrasada exatamente pela quantidade de chuvas fortes que atrapalham um pouco aí as obras. Além dessa, nós tivemos uma série de outras melhorias que a empresa vem fazendo para não enfrentar crise hídrica como enfrentou em 2020 e 2021 ali, tá? E na parte de esgoto, a gente sabe que é uma prioridade da empresa para atingir o marco, e ela vem avançando aqui com obras em 2023. Nos primeiros 100 dias já foi feito bastante investimentos. A gente vê uma matéria de hoje, inclusive, ela dizendo aqui os investimentos que ela fez e tudo, e a meta é chegar a 90% em 2033, talvez antes, se possível, e ela vai aí seguindo o seu cronograma de investimentos. O dividendo da Sanepar hoje chega em mais de 8%, tanto para a SAPR4 quanto para a SAPR11. Se eu estou acreditando que o lucro da empresa será recorde, um payout mantendo mais ou menos esse mesmo padrão, teremos também um dividendo recorde em 2023. A grande questão é se o payout vai manter esse mesmo nível, aí depende um pouco dos investimentos que nós vimos ali, acabamos de ver que ainda seguem um pouco pesados, mas pelo que deu a entender o que a empresa diz, é provável que sim. Eu já vou explicar sobre isso, mas comentando aqui qual é a mais interessante no momento, SAPR 4 ou 11, a gente pode ver que está no cenário muito de similaridade, né? Porém, um pouquinho maior para 4, como eu opero com opções, eu acabo preferindo a 11, mas em algum momento comprei a 4, eu também tenho a 4, mas já faz um bom tempo que eu estou indo só de 11 mesmo por conta das opções. E para entender se o dividendo da Sanepar também será recorde, nós temos que entender também o payout. O payout da empresa vem em 50% em muitos anos atrás, né? Vários anos consecutivos, e aí em 2019 até 2021 ele foi para 30%, na casa dos 30% ainda foi diminuindo, né? Chegando a 30,7% em 2021. A perspectiva aqui que isso aconteceu por conta da crise hídrica, por conta também dos investimentos, por conta do cenário que estávamos passando aqui nesse momento. Então aqui, já no fim do ano, ela já percebia que teríamos aqui uma crise hídrica assolando a empresa. Então o payout acabou reduzindo aqui para ela cumprir o marco por conta dos investimentos e também por conta principalmente aí da crise hídrica e diversas adversidades que a empresa teve. Só que ela sinaliza agora uma recuperação do payout já no exercício de 2022, chegando a quase 40%. Uma recuperação parcial não, é aos 50%, eu não acredito nos 50% mesmo por enquanto, por conta dos investimentos que a empresa tem. Mas, pelo que eu entendi, é provável que ela consiga manter na casa dos 39%, 40% o payout, ou seja, pagando dividendos altíssimos. E como eu estou acreditando que o lucro vai crescer, provavelmente se a cotação ficar esses valores, o dividendo vai passar aí de 8%, talvez chegando a 10% ou mais. Aí vamos ver como que vão acontecer os próximos trimestres aí. Mas no meu cenário não dá para garantir, mas provavelmente também teremos dividendos recordes da empresa em 2023. Então nós temos o reajuste tarifário que vai ajudar muito a empresa a ter recorde aqui em suas receitas. Ela também não está com a crise hídrica sob ameaça, né? Inclusive ela vem fazendo investimentos para não ter novas ameaças no futuro tão cedo, investimentos também no esgoto para cumprir o marco. Esses dois pontos acabam pressionando aí o payout da empresa. O EBITDA recorrente, na minha opinião, será recorde. Nós vamos ver o porquê que eu acredito isso. Consequentemente, possivelmente também o lucro recorde e possivelmente também dividendos recordes, tá? Então, por que raios eu falo que o EBITDA será recorde? E dando uma olhada no resultado da empresa, nós podemos ver a receita vem aumentando ano a ano, e é essa receita que vai garantir que a empresa terá lucro recorde em 2023. Sim, os custos vão continuar pressionando, mas a tendência é que a receita cubra a grande piora. Nós tivemos aqui momentos muito ruins de provisões, então, por mais que não dê para garantir que essas provisões aqui de plano de saúde, trabalhista e tudo mais não vá se repetir, dificilmente vai aumentar esses níveis muito altos que tivemos em 2022. Então, mantendo esses patamares, que já seria ruim, já está aqui sendo compensado pela receita aumentando. As despesas financeiras também é a mesma linha, não tem como dizer que vai melhorar, porque nós estamos Selic altíssimas, né? É capaz até de dar um problema aqui, mas de qualquer forma, ainda assim eu acredito que vá
manter níveis não tão descontrolados, assim, cobertos pela receita, isso que eu quis dizer. A despesa financeira vai ser coberta também pelo crescimento da receita. E aí nós temos aqui, por exemplo, serviços terceiros e materiais, vai envolver muito aí como é que estão as obras, os investimentos da empresa, né? Mas também tem aqui escondido a inflação. Materiais teve inflação muito alta, isso não deve acontecer tanto nessa magnitude, então deve dar uma tranquilizada também, enquanto aqui o pessoal, PPR e tudo mais, também teve um salto acima da média, não deve acontecer também agora em 2023 nessa mesma magnitude. Então a gente vê aqui itens que eu acredito que não vai crescer na mesma magnitude, então a receita vai compensar. Nós temos outros itens que também acredito que não vai crescer nessa mesma magnitude, talvez nem cresçam, talvez até decresçam, né? Nesse caso aqui. As despesas também é a mesma coisa que o pessoal não vai crescer nessa mesma magnitude. E aí tem os itens que eu falo que vai diminuir, como energia elétrica. Energia elétrica, eu falei quando ia aumentar, eu fui o primeiro a fazer vídeo no YouTube nesse sentido, porque era só ver a crise hídrica, a gente sabe que as empresas de saneamento elas têm muito custo com aquelas bombas de energia, muito gasto energético. Então, era evidente que teria uma nova dor de cabeça Sanepar, isso eu avisei antes do primeiro aumento, aumentou, ficou nas alturas, eu falei, vai diminuir, e foi começando a diminuir nos últimos trimestres, e vai diminuir nesse ano. Mas Dalton, teremos reajuste tarifário na Copel para Sanepar, não tem problema, não temos bandeira vermelha, isso já é uma enorme melhoria aqui, tá? Então, ao longo do ano, teremos um resultado de custo de energia melhor, então aqui já é uma linha muito custosa para a empresa que vai melhorar. Então, se eu estou vendo que os demais custos não vão piorar e a energia vai melhorar, já tem uma melhora legal aqui nas despesas. Outro ponto é esse outros custos e despesas. E por fim, nós temos então esse outros custos e despesas que, embora eu não possa cravar que vai diminuir ou vá subir, isso aqui não me preocupa. A gente já sabe quanto que vai ter isso aqui de gastos até determinado ponto. A gente vê aqui que deu um salto, provavelmente não vai piorar mais que isso, talvez mantenha esse número, talvez diminua. Deixa eu explicar o que é isso, tá? Isso aqui se refere a uma multa ambiental que a empresa teve do IBAMA, lá referente ao esgoto, lá em 2012, 2013, faz tempo. Era 217 milhões a multa pesada, mas ela fez um acordo ambiental que vai reduzir 60%, seria então 87 milhões em 10 anos. Então é esse, 87 milhões em 10 anos, ponto final, esse é o que é o valor total a ser desprendido. Porém, olha que legal, além da gente saber já o valor, esse gasto ambiental dá um retorno indireto para a empresa, ela vai melhorar não só de forma geral, né, a população, é bom para Curitiba isso, né, é bom até para a imagem da empresa. Esse gasto ambiental vai trazer um retorno hídrico para o Iguaçu, ou seja, vai dar um reforço indireto para ela na situação hídrica. Então, acaba sendo um gasto que, puxa, se ela fosse fazer sozinha, talvez não valesse a pena. Mas como ela já está pagando uma dívida, uma multa aqui para ela, que ainda teve uma redução, isso aqui é fantástico, não é 87 milhões que não vai ter retorno para ela, 87 milhões que vai ter um retorno indireto para ela. Então, é quase que um investimento, né, esse negócio aqui. Então, não me preocuparia com isso. Se vier acima, infelizmente, talvez pressione o suficiente para eu errar a minha previsão de que vai ter EBITDA e lucro recorde. Mas, sim, a gente tem todo um ambiente mapeado de para onde vai isso, tá? Então, todo esse cenário aqui de custos pressionou o custo da empresa e, por fim, a gente vê, então, uma receita que não para de crescer, o EBITDA que não sai do lugar, pressionando, então, as margens ficando cada vez menores. E isso, na minha opinião, vai melhorar agora em 2023. E esse slide deixa muito nítido a minha tese. A receita vem crescendo muito, porém os custos crescendo muito também, fora do padrão. Eu acredito que esses custos não vão ficar dessa forma, crescendo desse jeito. E como nós já sabemos que a receita vai dar um salto agora, o seu EBITDA vai crescer também. E aí, se o resultado financeiro não causar uma pressão muito grande aqui, o lucro também vai crescer. Como nós vimos ali que a empresa tem até uma certa tranquilidade que talvez possa manter o mesmo payout, nós teremos também dividendos crescendo em relação ao ano passado, dividendos aí muito bons, lucros recordes de todos os tempos da empresa. E aí comenta aí se você concorda que a Sanepar vai ter lucros recordes e ótimos dividendos em 2023 ou não.
Lembrando que os próximos dividendos da Sanepar provavelmente terão Datacom em junho próximo, né? Depois tem mais um no fim do ano. E esses dois dividendos que são referentes aí a 2023, é esses dois dividendos que eu vou aqui calcular o quanto ela deve estar anunciando no próximo vídeo. Um abraço, até o próximo. Valeu!